Então, continuando aqui na aula agora de entrada de dados, a gente vai entender como é que a gente entra com os dados, como é que o que a gente precisa escrever em cada um desses campos. Então, no botão inserir dados, esse formulário ele vai ser aberto, onde você vai inserir todos os dados que estão aqui. É obrigatório responder tudo, Renato? Toda vez eu vou ter que responder tudo? Não, pelo menos os que estão com asterisco, para que pelo menos ele consiga calcular a carga de treinamento. Se você quiser fazer a sua coleta de dados de bem-estar de outra forma, que não seja por esse formulário, que seja, por exemplo, por Google Forms e integrar com esse sistema aqui, você pode fazer também e deixar de responder por aqui, tá? Mas eu estou te dando a possibilidade de usar. Se você não quiser fazer nenhuma configuração adicional, você quiser usar ele como tá, ele já está pronto aqui para você inserir todos esses dados. Então vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui agora. E aí você escrevendo tanto maiúscula quanto minúscula, o sistema ele vai converter automaticamente. Então, eu escrevo todos os nomes que você inserir aqui, eles vão aparecer em caixa alta no sistema, é porque o código ele converte, tá? Então, você preencheu o primeiro campo, aperta Tab, ele passa para o segundo, a tecla Tab. Eu vou botar aqui uma data aleatória, 10/5/2024. Apertei Tab. Qual foi a duração do treino? Qual foi a duração da sessão? Em minutos. Eu vou inserir aqui 50 minutos. Tab, percepção subida de esforço da sessão. PSE da sessão. No curso, onde eu passo para vocês toda a base teórica e todos os detalhes, eu vou explicar com calma, tá? Qual é a diferença de percepção subjetiva de esforço da sessão e percepção subjetiva de esforço durante o treino? Então, no FT Load, que é o Fit Track Load Method, ou seja, o método FT Load, eu ensino com muito mais detalhe, mais profundidade todos esses dados. PSE da seção 6, Tab, tipo de treino. Se eu posso classificar o meu tipo de treino, eu não posso classificar, eu posso só passar direto, mas eu estou dando a opção para que, quando você visualizar ele aqui ao lado, ó, tá vendo esse tipo de treino? Você classifica o teu tipo de treino para que você veja como é que está o acúmulo de carga para cada um desses tipos de treino. Por exemplo, eu posso botar aqui ou classificar por modalidade ou dentro de uma mesma modalidade classificar o tipo. Eu posso botar, por exemplo, aqui, vamos dizer que essa planilha aqui seja para preparação esportiva, ou o treino de hoje foi de preparação física. Não foi o treino específico. Dou um tab, ele vai para o PSR. PSR, o indivíduo chegou marcando 6. Esses dados sempre são pré-treino, né? Fadiga de 1 a 7, 2, 4. Pronto, só para a gente testar. Apertei Enter de novo, o dado salva. Seus dados foram atualizados com sucesso. Ok. Eu vou confirmar aqui. Pronto. Já estão prontos ali os seus dados. A partir de agora, essas barrinhas elas vão começar a crescer, as linhas e os gráficos vão começar a se formar a partir dos dados que você está entrando. Tá? Então, primeiro passo, apagou, fez a entrada do primeiro dado, ela automaticamente ela vai limpar o resto dos dados, ela vai atualizar os gráficos e já vai aparecer o seu primeiro dado e eu vou conferir lá. Vamos lá na linha lá. Eu tenho uma linha de dado aqui que foi o dado que eu acabei de lançar agora. Eu tenho uma linha de dado e ele está lá. Ó, eu falei para vocês que os dados de texto ele converte para caixa alta para que fiquem todos no mesmo padrão. Então tá lá Renato, preparação física. Esse distância aqui ignorem. Isso aqui é para um outro sistema. E todos os dados que a gente lançou estão lá, tá? Não tem dado ainda de monotonia, de strain, porque a gente precisa de pelo menos 2 dados dentro de um intervalo de uma semana para aparecer qualquer coisa. Então, eu vou lançar rapidamente aqui de novo. Foi dia 10, então eu vou botar dia 12/5/2024. Duração 60, PSE 8. Tipo de treino, preparação física de novo. PSR 7, fadiga.
Pronto. Seus dados foram atualizados, ok. Opa, olha lá, já apareceu para mim um dado de monotonia e um dado de strain, porque eu já lancei pelo menos 2 dados do mesmo indivíduo dentro do intervalo de uma semana, que a gente precisa para que esse dado de monotonia ele seja calculado. Ele precisa de pelo menos 2 sessões de treino dentro de uma mesma semana do mesmo indivíduo, tá? Poxa, Renato, você lançou dois treinos e só tá aparecendo uma barra só, porque ela tá apresentada, tá classificada aqui para mostrar os dados por semana, tá? Depois, quando eu mostrar os filtros e visualizações, a gente vai entender que dá para visualizar ele por dia ou por semana. Mudei por dia aqui, ele já aparece lá, o do dia 10 e o do dia 12, tá ok? Tudo certinho. Bom, vamos lá. Em que situações agora a gente pode corrigir os dados? Essa é importante. Eu lancei o dado errado, eu preciso corrigir, eu preciso fazer uma correção. O tipo de treino eu escrevi errado, ou não era esse. Olha aqui, ó, tá vendo ó, o gráfico? 100% preparação física. Só que, por exemplo, se eu digitei alguma coisa errada, ele pode entender como se fosse outra modalidade. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, mudei, e clico com o direito e peço para atualizar os gráficos, ó, ele já vai entender como se fosse outra coisa diferente. Na verdade, eu só errei a digitação. Então, nesses casos, eu posso ir lá e corrigir. Como eu quero a mesma coisa que está aqui, eu só vou copiar e colar e está tudo bem. As únicas informações que eu não posso corrigir são as informações de carga de treino. Eu posso corrigir. A carga de treino é calculada com base na PSE multiplicada pela duração e ela dá o training load aqui, carga de treino. Esses são os dados que são calculados. Eu não posso corrigir eles. Nenhum desses daqui eu posso corrigir, tá? Então, tudo isso aqui é calculado a partir desses dois, que é calculado a partir dos outros da carga de treino dentro do tempo. Então, nada disso eu posso corrigir. Os outros eu posso corrigir? PSE, todos os dados de bem-estar. Isso daqui também não precisa estar aparecendo para vocês, então é só ignorem. Daqui para cá não precisa estar aparecendo para vocês, não. Deixa eu ocultar aqui para não gerar confusão. Se vocês quiserem ocultar, pode ocultar também. Se já chegar ocultado, foi porque eu tratei o arquivo antes de enviar. Vamos lá, então eu tenho aqui, ó, estresse, fadiga, sono e dor muscular. Lancei errado, quero consertar, Renato. Vem aqui e conserta. Ó, era para ser 2. E aqui botei 4, mas era para ser 3. Pronto, está corrigido. O que não pode ser modificado, mais uma vez, é PSE, duração, training load, o agudo crônico, a carga crônica, a carga aguda, a relação, monotonia estranha, ou seja, tudo que é calculado, tá bom? Os demais podem ser corrigidos. Então, a data também não pode ser corrigida. A data também não pode ser corrigida nem a semana, porque a semana ela aparece conforme a data que você botou. Então, a única coisa que pode ser corrigida, nome, tipo de treino, grava isso. A única coisa que pode ser corrigida, nome, tipo de treino, PSR e bem-estar. Nome, tipo de treino, PSR, bem-estar. Os demais você precisa lançar novamente, tá bom? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui com o botão direito, em cima da linha de dados que eu quero excluir, botão direito, aperta aqui, ó, excluir dado. Ela sumiu. Pronto. Eu vou lá e lanço de novo. Eu não vou repetir não pra gente não perder esse tempo aqui na aula. Tá bom? Então, essas são as principais informações de entrada de dados, tá? E correção de dados quando necessário, aqui pelo botão de entrada de dados, aqui pelo formulário. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente faz o ajuste de entrada de dados para o dashboard complementar e dados complementares. Então, retornamos aqui já na tela de dashboard complementar, onde a gente tem aqui essas informações. E para eu editar, se eu quiser usar tudo do jeito que está aqui, mas eu só quero editar os dados, eu venho aqui na aba de dados complementares e vou editar direto os dados aqui. Aqui você pode mudar todos, tá? Não tem problema nenhum, pode editar todos os dados dessa aba aqui, até porque vai ser por aqui o caminho de entrada de dados do dashboard complementar.
Como ele não tem um formuláriozinho, não tem aquele botão de inserir dados, aparece uma caixinha de formulário para você inserir os dados e salvar, os dados vão ser diretos inseridos manualmente aqui. Para você limpar essa tabela aqui, você vai apertar Ctrl, Shift juntos, aperta a seta para o lado até ele chegar no último e seta para cima, deixando apenas uma linha. Ou então você simplesmente vem aqui e arrasta com o mouse. Clica na primeira célula e arrasta até lá em cima, clica com direito, excluir linhas da tabela. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é uma tabela dinâmica. Tá vendo que aqui no finalzinho ela tem esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho, ela é uma tabela dinâmica que ela está configurada para ser apresentada em gráficos. E eu não posso excluir ela toda, porque senão ela perde a configuração de tabela dinâmica. Deixa eu tirar um pouco de zoom para voltar a olhar. Subir e vir para cá. E eu vou começar agora a ajustar. Marcelo. E eu vou editando aqui naturalmente os dados direto na linha. 2025, 4 e estatura, IMC, e eu vou alterando. Por exemplo, se eu quero acompanhar os dados do Marcelo, os resultados do Marcelo ao longo do tempo, o que foi acontecendo com o Marcelo com a massa corporal, magra, percentual de gordura e a carga que ele levanta no exercício, em determinado exercício que você quer acompanhar. É só você vir preenchendo. Preenche de novo, Marcelo mais uma vez, escrevendo de forma igual que estava em cima. A data que aconteceu aquilo, eu vou botar 3 meses depois aqui por acaso, isso não é uma regra, mas eu que estou botando. Estatura geralmente não muda. Cintura, vamos dizer que a cintura dele foi para 85, massa corporal 80, massa corporal magra 45, ops, vou botar massa corporal magra manteve para 50 e vamos dizer que percentual de gordura ele caiu para 15. Vamos lá. E no exercício no squat, escrevendo igual, ele aumentou de 90 para 100 quilos. Então vamos, Marcelo, maravilha, Marcelo melhorou tudo. Vamos ver o resto das variáveis. Essas variáveis aqui eu não medi não, ou não me interessa, então é porque eu vou medir em um outro momento só. E eu posso fazer isso. Posso vir aqui numa outra data, numa outra linha, em outro momento. Marcelo, já em junho, por exemplo, e lançar somente esses dados aqui. E isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Tá bom? Glicemia, aí vamos dizer aqui, glicemia dele foi para 80, o LDL 120 e etc, etc. Tá, isso pode acontecer também. Ou você lançar todos ou você lançar só uma parte. O que precisa estar sempre é o nome e a data. Eu venho para o dashboard complementar, clico com o botão direito em cima de qualquer um dos gráficos e peço para atualizar dados. O gráfico já vai atualizar, tá? Então eu tenho só um nome, porque agora eu só tenho uma pessoa e eu tenho aqui só um exercício, porque eu só tenho um exercício na minha base de dados. Ficou até sombreado aqui os que eu estava usando anteriormente, mas eu vou tirar essa configuração também. Não quero que ele fique sombreado para vocês, porque não precisa ficar sombreado para vocês. E eu vou até fazer isso na frente de vocês, que se vocês quiserem aprender. Configuração de segmentação de dados. Não quero mostrar itens excluídos. Pronto, aqui mesma coisa, configuração. Não quero mostrar itens excluídos. Pronto, só aparece aqui o que tem de dados. Então, olha lá que legal, ó, dá para ver que o que aconteceu de janeiro para março com o Marcelo, né? Que ele é o único camarada que está aqui com esses dados. Então, é uma forma de você ter ali à disposição dados complementares de acompanhamento do que vem acontecendo aqui, em consequência, a carga de treino que você está acompanhando lá no outro dashboard. Se você quiser usar, se não quiser, tá tudo bem, só usa o outro. Se quiser editar isso aqui, mudar, você pode mudar, você pode personalizar.
tá? Você pode usar outras variáveis aqui. Se você mudar o cabeçalho dessas colunas aqui, o gráfico vai desconfigurar. Mas eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Na aula específica de criação de dashboards ou de customização de dashboards mais adiante. Seguindo aqui para mais uma aula de como inserir os dados no sistema de monitoramento de cargas, agora no SMC 3.1 Endurance, onde ele foi desenvolvido especialmente para a modalidade de Endurance. A única coisa que difere ele dos demais, né, é que a gente tem aqui um gráfico, um dashboard específico só para distância percorrida, que é um controle de volume de treinamento, certo? Então, já que ele tem esse dado aqui, a gente também tem ele, né, tem um campo para ele na entrada de dados. Então, a única coisa que difere é esse campo aqui a mais. Você vai lançar todos os dados igualmente e a distância percorrida como um dado a mais a cada treino. E o tipo de treino é o que vai classificar aquele tipo de treino. Por exemplo, eu vou usar essa planilha aqui de endurance só para corrida. Então, eu vou classificar ali cada tipo de treino. Longão, intervalado, fartlek, aqui no tipo de treino que eu vou lançar isso. E, em seguida, a distância percorrida e as variáveis de PSR que foram questionadas. Por exemplo, se eu uso para mais de uma modalidade, se eu uso para o triatlon e vou lançar aqui também tipo de treino e distância percorrida, eu posso botar corrida, hífen, alguma coisa que qualifique, intervalado, ou intervalado corrida, intervalado bike, ou natação e o tipo de treino. Então você que vai criar a padronização de como você quer enxergar esses dados sendo classificados depois aqui nesse gráfico de rosca, tá bom? Então, essa lógica de tipo de treino, essa classificação de tipo de treino, ela é sua responsabilidade. Então, é a maneira com que funciona para você lançar esse tipo de dado. Tá ok? Então, a única coisa que muda, e eu fiz questão de abrir aqui, é esse campo novo aqui de distância percorrida que você vai lançar, e ele vai aparecer aqui nessas barrinhas, tá? Ao longo das semanas, ele vai aparecer, e se a gente visualizar por dia, a gente vai ver também essas colunas aqui, essas barrinhas aparecendo, se comportando ao longo de todos os dias dentro do período. E agora eu vou apresentar para vocês como lançar os dados na planilha de força voltado para hipertrofia. Estamos aqui no formulário de inserir dados, a gente tem agora vários campos novos, tá? Então, antes de seguir, eu vou fechar ele para a gente visualizar os dados. A lógica de apresentação dos dados muda pouca coisa. A única coisa de novo e de diferente que tem dos demais gráficos são esses gráficos de controle de volume de treinamento. Os demais gráficos eles já aparecem nos outros sistemas, tá? Que são os gráficos de carga de treino agudo crônico, strain monotonia, a tabela de detalhamento do bem-estar, o gráfico de comportamento em linha aqui do bem-estar e da percepção subjetiva de recuperação, e aqui embaixo os 4 do bem-estar. Aqui em cima o gráfico em rosca de tipo de treino. No caso aqui, o tipo de treino ele vai entrar como grupamento muscular. E você pode só clicar aqui se já não tiver editado para você. Você só muda aqui essa caixa de texto e ajusta. Caso você já tenha baixado, não tenha baixado ainda o arquivo corrigido. Bom, e por que eu destaco hipertrofia? Porque para hipertrofia a gente já entende, né? A literatura já deixou isso claro para a gente, que o que a gente precisa é de acúmulo de volume semanal. Então eu tenho 2 dashboards aqui que me mostram exatamente isso. O volume total de séries por semana e o volume de séries por grupamento muscular. Então aqui eu vou ver uma evolução ao longo do tempo do volume de séries, enquanto aqui eu vou ver um acúmulo de volume por cada agrupamento. Mas, Renato, por que não mostra por semana? Se eu quiser ver por semana, eu venho aqui em cima no gráfico, no filtro de tempo, e filtro o período que eu quero olhar. Então, eu vou ver o quanto que eu estou acumulando ali no período que eu quiser, de uma semana, 2 semanas, de um mês, de 2 meses. Depende da quantidade de dados que eu tenho, eu venho aqui e filtro e vou escolher o que eu quero ver. Tá ok? Então, na hora de lançar esses dados, a gente vai precisar dizer o volume
de séries para cada agrupamento muscular na hora de lançar, para que a gente tenha essa classificação e esses dados daqui por agrupamento muscular. Então eu vou lá, na mesma lógica dos demais sistemas, eu vou lançar o nome, a data, a duração do treino, a PSE da sessão, em seguida os dados de bem-estar e o mais importante para esse dashboard é a quantidade de séries por grupamento muscular. Renato, se eu fiz 3 séries de 10 de voador e 4 séries de 8 no supino, quantas séries totais eu tenho de peitoral? 7. 3 de um e 4 de outro. É só a série mesmo? Não precisa botar mais nada? Não, só a série mesmo. Tá? A ideia aqui foi simplificar. E a gente já viu na literatura que para hipertrofia, apenas controlar o número de séries já é o suficiente para você controlar ali, manipular e monitorar o volume de treinamento ao longo do tempo. Tá ok? Então, você vai lançar ali para o treino daquele dia, você vai lançar só o que foi feito. Ah, Renato, mas eu não fiz costas, bíceps e adutores e abdutores nesse dia. Você não lança, você só deixa em branco, tá bom? Então só vai aparecer no dashboard o que você lançou por dia e você vai conseguir ver o volume de treinamento total diário, ele vai somar todas as séries do treino e aqui você vai vendo por grupo, a distribuição por grupamento e acompanhando o volume por grupos no tempo que você quiser filtrado aqui em cima e a gente vai ter uma aula específica só sobre filtros e visualizações. Bom, então vamos para a próxima. Um abraço. Ah, Renato, eu tenho uma dúvida. Quando eu fui lançar o dado aqui de volume de séries por grupamento, eu errei. Eu posso corrigir? Pode. Vai lá na aba dados de treinamento, ver qual foi a linha que você errou. Se foi, geralmente é a última, né? Você vê lá qual foi o grupamento muscular. Foi costas aqui, eu lancei 4, era para ser 3. Eu venho aqui só digito 3. E salvo. Salvo. Vou na tela principal e dou um atualizar, clico com direito até a hora que... Tem alguns momentos, ó, pessoal, se eu clicar com direito aqui em alguns pontos, não aparece o atualizar dados. Aí eu clico de novo em outra parte do gráfico que ela aparece, ó, atualizar dados. Eu aperto atualizar, daí os gráficos atualizam com base nesse dado que foi corrigido, tá certo? Até a próxima.